Muito bem. Tá gravando, Marina. Então, vamos lá. Eu sou Marina Strackman. Como as pessoas gostam de me ouvir, eu sou Marina Strackman, coach de bem-estar e felicidade, e estamos aqui para mais um momento de pílulas de felicidade. Esse é o meu bordão no Instagram, e eu comecei no Instagram a fazer essas pílulas de felicidade quando começou o lockdown da pandemia. Meu pai, que eu tenho um pai de 83 anos, ficou assustado, minha irmã ficou assustada. Eu falei, bom, se 2 pessoas da minha família ficaram assustadas, mais pessoas deste país estão assustadas, e eu comecei com essas pílulas de felicidade para fazer as pessoas se conectarem com elas mesmas, com o passado delas, com escola, com professora de escola, e foi assim que eu comecei. E eu já sou coach há algum tempo, e eu gosto de ver as pessoas felizes, né? Por que eu sou coach de bem-estar e felicidade? Porque eu acho que o bem-estar e a felicidade te levam a ser melhor em tudo. Se você está deprimido, você vai falhar, vamos dizer assim, não é falhar, mas as coisas vão mal na sua vida se você não está de bem com você mesmo. E tem muita gente que não está de bem com você mesmo, tem gente que nem se aguenta, né? E aí eu comecei a fazer os pílulas de felicidade, mas aquela coisa do... Eu vou explicar para vocês como apareceu o Woman Time na minha vida, é isso que eu estou contando, tá? E aquela coisa de ficar à noite em casa, sábado à noite em casa, aquela coisa meio entediada, né? E em 2019 eu fiz uma imersão de coach com um cara muito bacana, eu recomendo para quem puder, que chama Jerônimo Telmo. E uma moça lá de Curitiba, chamada Jennifer, também fez essa imersão. Dessa imersão sobrou um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, um sábado à noite de junho, a Jennifer manda um recado assim: quem quiser transbordar na vida de mulheres, fale comigo. Eu achei essa frase muito interessante, ela me deixou curiosa. Eu falei, eu quero saber o que é isso aí, porque eu sou curiosa. E a Jennifer me convidou para palestrar num evento mais parecido com esse, mas iam ser 30 dias de evento, que chamava Chá do Amor. O Chá do Amor começou em Curitiba, Jennifer é de Curitiba. Ela me convidou para palestrar lá, e entraram várias mulheres, e aí a Patrícia, minha sócia e a grande amiga, falei, Patrícia, você precisa entrar nisso aí também, que isso aí é bacana. Aí a Patrícia, ela vai contar para vocês depois. Ela falou assim, Maria, não vou entrar não. Não vou entrar mais num grupo de mulheres que vai começar a falar de cozinha, vai começar a falar de bebê, de compra, ou elas falam de casa e limpeza, ou elas falam de networking. Eu não aguento. Falei, Patrícia, esse grupo não vai ser disso. E ela enrolou uns 15 dias antes de entrar e acabou entrando. Quando ela entrou, a Jennifer estava falando sobre o Woman Time e falando um salmo que a Patrícia gosta muito, salmo ou uma passagem da Bíblia, que a Patrícia gosta muito. Ela falou, opa, isso aí é comigo. E aí, a Patrícia começou a gostar das reuniões e ela que comentou, vamos trazer para Campinas o Woman Time. Então, nós trouxemos para Campinas. E em Campinas, nós fizemos o Café do Amor. O Chá do Amor era às 18h30, eu acho, à noite, né? Finalzinho da tarde. E a gente fez o Café do Amor por causa desses estágios da Patrícia. Né? Ela falou, Marina, se você fizer à noite, você vai acabar sozinha, porque vira e mexe, eles me marcam um estágio. Então, nós começamos a fazer de manhã Café do Amor. E era bacana, porque nós tivemos uns testemunhos de gente que não tomava mais café, porque se achava, de mulheres que não tomavam mais café, porque elas estavam sozinhas em casa, que não tinham o prazer de conversar com ninguém e fazer o cafezinho delas. E assim, a gente foi fazendo um movimento de gente que foi gostando de estar conosco. E é isso que a gente quer aqui também.
um movimento de mulheres que se apoiam, que se abraçam, que se juntam para fazer alguma coisa, que se perguntam, que uma confia na outra. Esse é o movimento do Woman Time. É um movimento de confiança, é um movimento de abertura, é um movimento onde você pode contar sobre a sua vida sem se envergonhar, porque ninguém vai sair falando de você. Então, nós tivemos palestras sobre mulheres que foram abusadas, nós tivemos palestras de mulheres que se divorciaram, nós tivemos palestras de mulheres que foram agraciadas com filhos, nós tivemos palestras de todos os relacionamentos, de tudo pertinente ao universo feminino. E tudo guiado por uma fé absurda também. Porque a gente, eu sou de religião judaica, eu sou judia de religião, mas eu respeito todas as religiões e uso muita coisa de muitas religiões, né? Eu me digo espiritualizado hoje em dia, tá? Então aqui a gente pode falar de tudo. A gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, a gente fala de comida, a gente fala de felicidade, a gente fala de tristeza de vez em quando, e a gente se acolhe, e a gente gosta de estar uma em companhia da outra. Então, quando não tem o café do amor, que as pessoas não tivemos semana passada, que a gente se deu uma folga, porque eu e a Patrícia fizemos o café do amor por 3 meses seguidos, né? A gente sente falta, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então, quando as pessoas perguntam para mim assim, mas você não cansa de acordar todo dia de manhã para ser simpática e falar com as pessoas? Não, eu não canso. Eu não canso porque eu gosto do que eu faço. E eu gosto de ser uma coach onde eu pego as pessoas e eu encaminho elas para o melhor lado delas. Né? Para dar um sorriso, porque eu acredito que existem coaches que falam, existem livros de autoajuda que falam para você assim, olha, se você pegar e for mais positiva, tudo vai dar certo. Então, você vai lá no espelho e fala, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita. Tá bom, pode ter gente que funciona, tudo bem, mas eu diria que a maioria não. No entanto, a maioria que não funciona, se você pegar essa pessoa, essa mulher, e falar para ela, passa um batom, toma um pouco de sol, agora vai lá, corta o cabelo. Ela começa a recriar a autoestima dela aos poucos. E assim ela vai se reconstruindo e você vai descascando essa pessoa como se fosse uma cebola e tirando as camadas e camadas que ela tem de poeira, vamos dizer, em cima dela. E assim você chega no cerne da pessoa de novo e faz ela, como diriam, talvez renascer. E aí ela cria alguma pessoa que talvez nem ela conhecesse e uma pessoa que confia nela mesma e que se ama de novo. Então é isso que eu faço e é isso que a gente faz aqui no Woman Time. E é isso que eu estou aqui para fazer junto com a Vanessa. A Vanessa a gente conheceu num dia de café do amor. Ela veio assistir uma palestra e ela gostou muito do que ela estava vendo e veio conversar com a gente para multiplicar essa onda em Belo Horizonte, né? Então eu acho que todas são super bem-vindas aqui, cada uma com suas histórias, cada um com seus trabalhos. Carolina, o seu trabalho é lindo. Se você precisar de mim, eu estou aqui em Campinas, bem pertinho de você, tá? E acho que é isso por enquanto, né, Vanessa? É isso mesmo. Eu entrei realmente assim. Vou contar um pouquinho como que eu cheguei, né, nesse grupo do OnTime. Eu estava pronta para fazer uma caminhada e eu ia fazer uma palestra no sábado sobre Você Não é um Acidente, que é uma palestra voltada para o autoconhecimento.
E aí, eu não sei o porquê, eu me conectei com esse grupo do WhatsApp e lá apareceu a foto da Jennifer e ela ia falar sobre o autoconhecimento, eu não lembro o nome da palestra. Eu falei, mas eu quero assistir para me poder ver o que ela vai falar sobre autoconhecimento, porque eu tenho muito disso. Eu gosto de escutar as outras pessoas porque a gente sempre vai aprender alguma coisa com elas. E aí eu falei, vou entrar. Gente, e foi tão transformador que na hora que ela começou a falar, eu falei, não tô acreditando. Aí eu comecei a chorar. Tem até eu chorando no vídeo lá, né? Eu falava, gente, como assim? É tudo o que eu queria. Realmente, eu sempre tive essa vontade de ter um grupo forte de mulheres que se apoiam. Eu sempre falei, desde que eu fiz a minha formação, eu também sou formada em coach, então desde que eu fiz minha formação, eu sempre falei, eu quero trabalhar com mulheres. E o meu marido falava assim, não, você tem que ir para a área empresarial, porque você tem um jeito, uma pegada, não sei o que. Eu falei, eu não quero trabalhar na área empresarial, eu preciso começar com mulheres. Eu posso até ir para a área empresarial, mas não é agora. O meu projeto inicial é com mulheres. E aí, isso, gente, aconteceu em novembro. Então, assim, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Quando tem que ser para você, vai ser para você. E eu acredito muito nisso, na força do universo, na força da energia, no movimento que você faz e as coisas começam a acontecer. Então, eu tive o prazer e a honra de conectar com esse grupo, que foi, né, o Chá do Amor. E aí, já fui para Campinas, já conectei com a Marina, conheci pessoalmente ela, a Paty, a Jennifer, e trouxe para Belo Horizonte. E eu tenho certeza que isso vai ser o início de uma grande jornada, uma grande empresa que está nascendo. Então, assim, eu já agradeço todas vocês que estão aqui, que confiaram, né, Tami, muito obrigada por você realmente ceder, né, o seu tempo, e eu tenho uma honra mesmo de poder trazê-la, porque também foi uma conexão, eu acredito que foi um presente, a gente se conectou por causa de um post que eu fiz sobre consciência e inconsciência, e aí ela mexeu e eu entrei no Instagram dela, fiquei apaixonado com o texto que ela fez sobre a Malévola, ainda falei com ela, eu posso compartilhar, e ela, com esse coração grandioso que ela tem, ela falou, claro que você pode compartilhar. Participei do último curso dela sábado agora, do Rei Leão, foi maravilhoso. Então, assim, já de antemão, já estou apresentando a nossa palestrante, então acompanhe ela nas redes sociais, é uma pessoa que realmente tem muito para estar nos ensinando, principalmente nesse mundo do feminismo, né, no mundo das mulheres. Foi algo que eu me encantei com ela, e acredito que hoje o que ela vai falar para a gente vai ser realmente transformador. Então, eu vou deixar com você a palavra, Tami, fique à vontade, e o que você precisar, eu estarei sempre aqui, tá bom? Bom, gostaria muito... Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sou das melhores para tecnologia, tá? Sim, estamos te ouvindo bem. Antes de eu começar, eu vou falar, gente, eu estou tão ansiosa por estar aqui, porque, assim, é um misto de uma felicidade interna com entusiasmo, porque eu acredito também muito nesse movimento que vocês trouxeram e que vocês falaram, nesse encontro de almas, né, entre mulheres, e eu acredito muito que isso seja, seja algo que vai acontecer na nossa sociedade daqui para frente, né? A nossa sociedade, ela pede muito pelo desenvolvimento desse feminino, tá? E eu achei muito bonito. Primeiro, eu queria muito agradecer a Vanessa. Realmente foi um encontro nosso nas redes sociais a respeito de um post sobre o feminino, né? Que foi a Malévola. E nós conversamos. Então, como que esse feminino, né, que ele está guardado nas nossas informações, nas nossas memórias, na nossa ancestralidade, como ele faz parte da nossa construção, né? E eu achei muito bonito, voltando do que a Marina falou, da simbologia da cebola, né? Eu também gosto muito de usar a simbologia da cebola, porque eu vou falar um pouquinho
a cebola ela tem muito a ver com essa entrada no mundo do inconsciente, da gente estar tirando as camadas que existem, desde as nossas máscaras sociais até chegar no centro da nossa essência, né? E durante a nossa vida, durante a nossa jornada, durante tudo aquilo que a gente enfrenta, sejam os desafios, as alegrias, as tristezas, os sofrimentos que fazem parte da construção da nossa jornada, é como se a gente fosse tirando esses talos da cebola de dentro da gente para a gente se aproximar mais da nossa alma, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui uma tela. Pode ser, Vanessa? Pode sim. Eu falei para a Vanessa que é um desafio, porque falar 20 minutos, porque assim, eu sou uma pessoa geralmente quieta, mas eu amo esse assunto, esse tema, e tá com um grupo de mulheres, e cada uma com um jeito tão único de ser, né? Para mim é algo assim, realmente muito grandioso, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha apresentação? Então tá. Ok. Qualquer coisa você me chama aí, tá, Vanessa? E vocês também podem falar, fiquem à vontade, tá? Porque eu realmente gosto dessa interação e para que a gente saia daqui um pouquinho diferente do momento que a gente entrou, né? Então, foi muito engraçado. Quando eu conversei com a Vanessa, nós falamos, eu falei que eu ia falar sobre o protagonismo feminino, né? Só que olha como são as coisas. Eu sou psicóloga e eu escrevo histórias também. Eu sou apaixonada pelo universo da escrita. Eu sou pós-graduada em artes e pós-graduanda é porque não coube aqui na psicologia do Jung, né, que a gente chama de psicologia analítica, que é uma psicologia complexa, profunda, que a gente, na verdade, olha para os conteúdos da nossa psique. A psique, ela significa a nossa alma, tá? E na filosofia da religião. Então, até a Vanessa participou de um curso comigo, o que eu faço? Eu junto as narrativas dos contos de fada, junto com as narrativas, eu estudo especialmente o cristianismo, tá? Aí é sob o ponto de vista da psicologia, tá? Não tem nada, assim, tem muito a ver com o que eu acredito, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente desenvolve a nossa fé também, tá? A nossa fé, ela precisa ter conhecimento para a gente desenvolvê-la. E aí eu junto com as narrativas da Bíblia. E aí eu falei assim, poxa vida, eu vou conversar com tantas mulheres super únicas, super especiais, que tem cada uma tem uma história de vida, né? Então, como que eu vou apresentar essa trajetória? E me veio a questão da criação da mulher, e foi engraçado porque vocês falaram que fazem oração, que acreditam em Deus, então eu acho que vai ter esse casamento, né? O casamento de uma forma muito humana, né? Cheio de interesse. Então, eu vou contar um pouquinho, antes de eu entrar aqui no texto, eu vou contar um pouquinho sobre mim, tá? Então, desde lá da minha infância, porque eu também acredito que quando a gente compartilha os nossos testemunhos, compartilhamos quem nós somos, a gente consegue, de alguma forma, tocar na alma do outro. E aí o outro se sente também acolhido, né? E consegue também, a partir das nossas histórias cotidianas e das histórias também que eu trabalho, a gente consegue trazer esse senso de transformação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as dificuldades que talvez a gente possa encontrar em meio à nossa jornada,
para celebrar o que precisa ser celebrado, tá? Então, voltando um pouquinho, eu gostaria de trazer um pouquinho da narrativa de quem é a Tamie. A Tamie nasceu em Campinas, tá? Eu moro também em Campinas, e eu sempre fui... minha mãe está aqui para falar também, mas eu sempre fui uma criança muito envolvida com o universo das artes. Eu sempre gostei muito de escrever, de dançar, de tocar, de fazer teatro. Sempre fui muito envolvida com esse universo das artes. E aí, quando chegou no período de fazer faculdade, eu resolvi fazer a psicologia, porque eu gosto tanto da parte das artes, quanto eu falo que eu amo sorrisos, né? Eu amo estar com pessoas, assim, né? É muito importante. Eu gosto de escutar as histórias das pessoas. Gosto de contar também, falar, mas eu gosto de escutar. A escuta, eu acho que é um processo muito... muito um processo feminino também, o processo da escuta, né? E quando eu estava no 3º ano, mais ou menos, da faculdade, eu entrei numa empresa, entrei numa multinacional, e eu fui trabalhar na área de recursos humanos. E fiquei trabalhando em RH por 17 anos na minha vida, eu passei por 3 empresas grandes, e eu digo que eu sempre fui muito feliz em RH. Eu encontrei pessoas maravilhosas durante a minha jornada, que fizeram trocas incríveis comigo, eu aprendi muito, me desenvolvi. Só que quando eu cheguei na fase dos 35 anos, mais ou menos, que é quando a mulher, ela... se eu falar alguma palavra que vocês não entendam, por favor, levanta a mão, tá? Porque são palavras da psicologia que às vezes podem soar. A mulher, ela fica até a primeira metade da vida, ela fica muito envolvida nas questões que a gente chama do ego, né? Então, as questões do ego são com quem que a gente vai namorar, com quem que a gente vai casar, se eu vou ter filho, eu não vou ter filho, que carreira eu vou escolher para mim, o que que eu gosto de fazer, o que que eu vou fazer, eu vou comprar um carro, não vou comprar um carro, eu vou morar em tal lugar. São essas decisões que envolvem o mundo material nosso, tudo aquilo que é tangível, tá? Só que aí, quando a gente passa por a segunda metade da vida, que geralmente acontece por volta dos 35 anos, isso é natural para todo mundo, tá? A gente até estudou no sábado, né, Vanessa, a jornada do herói. Todos nós passamos por uma jornada do herói, tá? Então, é a jornada da heroína, né? Então, todas nós passamos por essa jornada da heroína. E aí, a gente volta... quando a gente chega nesses 35 anos, a gente começa a se questionar, por que eu estou aqui? Né? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido de tudo isso? Tá bom, eu já tive filho, meus filhos já estão um pouquinho maiores, eu passo por, às vezes, dificuldades, situações no casamento, situações de saúde, cada uma tem a sua história. Só que aí, essas situações, elas nos levam a pensar sobre o nosso propósito de vida, sobre o nosso sentido. E comigo não foi diferente, comigo aconteceu isso, eu comecei a me questionar se aquilo que eu estava fazendo realmente tinha um sentido, porque eu estava entrando num momento que a gente chama de conexão com o self, né? Que é um momento que a gente começa a se conectar. Eu vou falar, chama religare, tá? É quando a gente começa a se religar a Deus. Aí independe da sua religião, se você é protestante, se você é católico, se você é espírita, independe, a gente começa a religar a nossa vida a algo maior, tá? A gente começa a ter esse sentimento, a gente começa a desenvolver essa função, a gente chama de função transcendente, a gente começa a trazer essa transcendência. E aí, eu comecei a passar por isso e a me questionar. E eu resolvi largar tudo que eu fazia e fiz uma viagem. Quando eu voltei,
conversei com a minha família e falei, olha, eu não vou voltar para a empresa, mais ou menos esse movimento que a Vanessa está fazendo. Pode ser que eu até trabalhe novamente em empresa, mas nesse momento eu não quero voltar para a empresa. E aí eu fui fazer, eu já sempre gostei de arte, sempre gostei de filosofia, dessa questão da espiritualidade. Jung era uma abordagem, tá? Os psicólogos, alguns não são muito fãs dele, porque ele é considerado um místico dentro da psicologia, mas para mim, assim, fazia todo todo com quem eu sou e com quem eu estou naquele momento. E aí, dentro a teoria dele, ela é muito grande, a gente consegue navegar por vários caminhos. Então, desde a literatura, das artes, ele bebeu na água da religião, ele bebeu na água da filosofia, bebeu na água da psicologia, tudo isso como ferramentas para trazer o autoconhecimento. Só que, para mim, o que começou a brilhar os meus olhos, que eu comecei a me questionar, poxa vida, como algumas histórias, elas se sustentam durante todo o período da humanidade, né? Por que por exemplo, eu comecei até a questionar, por que Cinderela, que foi um conto dos irmãos Grimm, né? De séculos atrás, por que ela se sustenta até hoje nesse inconsciente coletivo, dentro desse universo coletivo? E eu comecei a me questionar. E aí eu comecei a estudar essas narrativas. E a questão das narrativas do feminino começaram a me gerar um entusiasmo gigante, assim, uma coisa enorme dentro de mim. E eu comecei a observar que, assim, se engana a pessoa que pensa que o feminino, dentro das narrativas dos contos de fada, ou na mitologia grega, contos de fada vai desde a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, aquelas histórias que nós escutamos quando nós éramos meninas, que os nossos irmãos também escutaram, só que eles tinham um outro entendimento, diferente da nossa construção, né? Das mitologias, quem gosta de mitologia grega, das histórias, por exemplo, e das narrativas da Bíblia, quando a gente pega Ruth, todas essas narrativas, tá? Se engana quem pensa que as meninas, né, elas são indefesas nessas histórias e que sempre estão à espera do beijo de um príncipe encantado para terem a salvação, né? Porque, assim, quando a gente começa a estudar o feminino dentro dessas histórias, a gente entende que nenhuma mulher está, de fato, esperando o beijo do príncipe encantado. Tá? Porque a salvação que elas esperam, né, ela vem de dentro delas, na verdade. Assim como a nossa salvação, né? Ela vem, a salvação que eu digo é a nossa construção da nossa jornada de vida. Ela vem de dentro de nós, né? Mas isso só acontece a partir do momento que essas princesas, essas rainhas, ou até as bruxas, né? Como no caso da Malévola, elas escutam o seu chamado, né? De alma. Poxa, o que eu vim fazer aqui? Qual é o legado que eu vou deixar para minha vida? Eu acho que todas nós pensamos assim, qual é o legado que eu deixo para os meus filhos? Qual é o legado que eu deixo no meu trabalho? Qual é o legado que eu deixo com a minha vizinha, né? O que eu faço para o outro? O que eu faço para poder contribuir para que o núcleo que eu vivo seja um núcleo melhor? Com as minhas amigas, o que eu faço? Então, essas personagens, elas trilham um determinado caminho e elas
se transformam durante esse caminho. Por exemplo, a história da Malévola, ela tem lá as asas dela cortadas. As asas, elas têm um símbolo de liberdade. A liberdade que todas nós mulheres, a gente... não significa o termo casamento, porque o casamento, por exemplo, ele significa essa conexão interna, né? Essa aliança interna que a gente tem. Mas ela só entende a sua plenitude a partir do momento que ela tem as suas asas, a sua liberdade de ser quem ela realmente é, uma mulher forte, uma mulher com estratégica, uma mulher líder, que ela consegue recuperar as suas asas de volta. Então, em nenhum momento, por exemplo, a Malévola, ela estava esperando o príncipe encantado. Muito pelo contrário, o príncipe que foi lá e cortou as asas dela, né? Então, essas histórias, essas heroínas, elas inspiram as nossas próprias histórias. Por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu não gostava muito da Cinderela, porque desculpem a palavra e eu entendo quem gosta, mas eu achava ela meio boba, assim, sabe? Porque eu falava, poxa vida, ela vai ficar chorando para não ir no baile. Só que quando eu fui estudar a Cinderela, eu encantei com a Cinderela, porque a Cinderela, ela não chora, ela ativa a fé dela. E quando ela ativa a fé dela, a fé que ela tem dentro dela, aparece a fada madrinha. Quantas vezes a gente não entra dentro do nosso quarto, não ajoelha, não abre, eu estou com a minha Bíblia aqui, não abre a nossa Bíblia e ora e fala, Deus, e se coloca os nossos problemas diante de Deus. E ele vem e tudo isso, a noite passa e amanhã surge uma coisa maravilhosa em nossa vida, né? A gente chora durante a noite, mas pela manhã a coisa ela acontece. Então, é esse o processo da Cinderela. E a Cinderela, ela tem o símbolo, né, na teoria do Jung, das cinzas. E as cinzas, para quem é cristão, as cinzas, elas são o símbolo da ressurreição. Ressurreição é o renascimento. Ela renasceu para a vida dela. Quando eu estava lá trabalhando na empresa, eu tive uma morte simbólica. Poxa, quem eu sou? Eu precisei dar um primeiro passo na minha jornada para mergulhar em mim, para entender quem eu era, qual é Tamie, né? Tudo bem, eu já tinha uma série de coisas, mas eu precisava entender quem eu era, quem eu precisava me tornar, né? Então, isso a gente chama de morte simbólica. Morte simbólica é quando a gente renasce. Quem que renasce? A fênix. A fênix é completamente feminina, a fênix, né? Porque a fênix, ela está muito ligada às atividades, à criatividade, né? À coragem, à objetividade, à sabedoria espiritual. É sério, nós estamos num grupo aqui, eu não sei quantas pessoas a gente tem, mas eu vi que tinha 18, 20 pessoas. Poxa, uma mulher organizou tudo isso. Eu não estou fazendo julgamento, mas coloca para o homem organizar. É um talento nosso que a gente tem, como a Fênix, como a Cinderela, né? É um talento nosso. Então, a gente precisa quebrar esse estereótipo e esses preconceitos que existem e que se impõem desde que nós somos crianças. Eu falo que isso acontece porque, por exemplo, eu tenho minha mãe, aí eu tenho minha avó. Eu tenho pelo menos 1000 mulheres para trás de mim. Então, eu sou resultado hoje de pelo menos 1000 mulheres para trás, né? Se a gente pegar desde o ano 0 do nascimento de Cristo. E como que eu fui criada para entender que eu sou uma fênix? Como que eu posso trazer para o meu dia a dia que eu não sou uma pessoa fraca como o feminino é considerado? Como que eu posso impor e mostrar a minha força,
ou como essas princesas mostraram as suas forças durante a sua trajetória, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, na história da Bela e a Fera, a Bela, quem salvou o príncipe? O príncipe estava lá, dentro do feitiço da fera. Quem pegou o cavalo, voltou, enfrentou as irmãs que queriam furar o olho dela e foi lá para o castelo, lutou, não sei o que, e salvou a fera. Foi a Bela. Então, é uma mulher que faz essa salvação, tá? Então, quando a gente olha para as nossas ancestralidades, aqui é a teoria do Jung, tá? Quando for teologia, quando for o que está escrito na Bíblia, eu falo. Então, vamos olhar com os olhos da psicologia. Ele fala que a Eva, ela sai da costela do Adão, né? Aí a gente se pergunta, mas como é possível uma mulher sair da costela do Adão, né? Segundo a teoria dele, né, que é da psicologia, a mulher, ela só consegue sair da costela do Adão se dentro dele ele tivesse os dois aspectos dentro dele, tanto do masculino quanto do feminino, tá? Aí, quando houve lá em Gênesis 2, 22, a separação, né, que Deus colocou uma mulher, na verdade, eu fui até aí, entra no que está na Bíblia, se quem for cristão e tiver uma Bíblia pode olhar. Em hebraico, a tradução de costela significa lado. Então, na verdade, Deus tirou um lado do Adão. Então, não significa que a mulher ela é menos do que o homem, tá? A mulher, ela sempre vai ter o significado profundo do inconsciente. A gente pega o exemplo da cebola da Marina, tá? Que é aquele centro da nossa essência, quando ela se coloca numa posição de completude do homem. Então, por exemplo, a gente não pode dizer que o dia, para a gente explicar essa questão do feminino e do masculino, tá? A gente não pode dizer que o dia ele é melhor que a noite, porque só existe noite se o sol se pôr, se o dia for embora, entenderam? E só existe dia quando a lua vai embora e o sol nasce. Então, um precisa do outro, um é complemento do outro. Então, não significa na história que, por exemplo, quando a gente pega das princesas, quando a gente pega nas narrativas bíblicas, por exemplo, de Adão e Eva, que a mulher é menos do que o masculino. A mulher, ela é um complemento. Se existe o homem, tem que existir a mulher, tá? Por isso que durante a nossa vida, na verdade, a gente fica sempre na ânsia de encontrar o feminino perdido, tá? O homem fica na ânsia de encontrar o feminino perdido. E nós já temos esse feminino que foi tirado dele. Por isso que eu falei no começo que eu realmente acredito que aí vou usar uma palavra, que os arquétipos de uma sociedade, eles estão mudando quando a gente ressignifica o papel do feminino, o papel da mulher. Por isso que eu amo esses movimentos de mulheres, de apoio, de acolhimento, porque a gente está ressignificando o que existe dentro da gente, só que fazendo esse processo, a gente também está levando isso para o outro. Eu levo para o meu filho, eu levo para o meu sobrinho, eu levo para o meu marido, né? Eu levo para outras pessoas. E isso é como se formasse um elo, né? E esse elo se formasse uma rede. Quando essa rede mudar, já pensou se todo mundo entender que o feminino
ele é criativo, ele é estratégico, ele é organizado e que ele é um complemento. O homem é um complemento da mulher, a mulher é um complemento do homem para ser uma totalidade. E essa totalidade fazer parte da nossa evolução espiritual para que a gente percorra toda a nossa jornada durante a vida, seja uma jornada com coisas boas que acontecem no nosso caminho, às vezes coisas não tão boas, mas elas acontecem, porque nossa vida é transitória e não dá para a gente ser feliz 100% do tempo, mas a gente pode aprender como trazer esse bem-estar para a nossa vida. E essa totalidade representa a rosa. E aí eu assisti uma live da Vanessa com a Jéssica e eu fiquei impressionada. Eu até falei assim, Vanessa, foi assim, foi intencional essa logo dessa rosa da Woman Time? E ela falou, não sei, né? Eu não lembro, perdão, tá, Vanessa? Mas assim, se não foi... Na verdade, tem toda uma história. Deixa eu só te interromper, tá. porque tem muitas pessoas que não conhecem, né, a história. E é a Jennifer, né? Jéssica, não. Mas tá tudo perdão. Desculpa, perdão. Na verdade, existe uma história, né, que a Jennifer ela fez realmente um estudo que a rosa, né, que representa a nossa logomarca, que o centro ali é a essência, a flor do meio é o fundamento e a flor de fora é o tempo. Então, é desenvolvido nessa triagem, né, entre você se conhecer na sua essência, aonde você ter o seu conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, né, trazendo conteúdo para as mulheres, e cada um no seu tempo. Por isso que a tradução do nome, né, On Time, é tempo de mulher, e está relacionado ao ciclo menstrual da mulher. Então, tudo foi feito um estudo, sim, e que posteriormente nós vamos colocar no Instagram para as pessoas começarem a entender também essa trajetória dessa logomarca. E assim, eu estou amando ver essa definição da rosa, porque tem tudo a ver realmente com a criação que a Jennifer fez. Isso. Ela está aí, se a Jennifer quiser ligar o microfone, quiser comentar depois no final, tá, Jennifer? Fica à vontade. Perdão, Jennifer. Desculpa. Oi, meninas, tudo bem? Tudo. Peraí, deixa eu ver, eu não sei se eu estou aparecendo. Estou aparecendo, peraí, deixa eu ligar aqui. Então, só voltando, porque assim, se foi intencional e houve um estudo, isso de alguma forma nasceu no coração dela. Nascendo no coração dela, ela utilizou a intuição. E a intuição é algo extremamente feminino, tá? É algo que pertence à mulher, a ser intuitivo. Então, mais uma vez, a mulher tem um papel durante a jornada que é inenarrável, assim, de completude, e a gente precisa trazer esse protagonismo, esse posicionamento de quem nós somos, sabe? Mas para isso a gente precisa ressignificar. E aí, voltando, né, a rosa, ela aparece em todas as narrativas que existem. Sempre tem a rosa e o espelho, tá? Sempre a rosa e o espelho estão ligadas às questões do feminino. Porque a rosa, ela tem um simbolismo muito rico, né? A rosa, ela está ligada aos mistérios de Ísis. Ísis vem da mitologia grega, né? Como oculto aí da Afrodite, que significa o amor, tá? Que também é um papel do feminino, essa questão do amor, sabe? Mas não é só um amor, não é um amor romântico de homem e mulher, como eu disse, que o homem vai atrás da mulher, tá? Não é esse amor, é um amor por outras vidas, é um amor genuíno, é um amor ágape que a gente chama, tá? E aí a rosa, como as demais flores, ela tem um formato circular. E o círculo representa a psique é a nossa alma, e a nossa alma representa a totalidade, quem nós somos, sabe? A nossa inteireza. E aí, durante a nossa jornada, a gente passa por algumas transformações, assim como as princesas que a gente falou,
para ir rumo ao nosso processo de individuação, para ir rumo ao centro da essência, ao centro da rosa, tá? Não sei se a Jennifer ia falar alguma coisa, eu cortei. Posso mandar ver? Que eu já vou finalizando. Meninas, pode continuar aí a palestra, depois a gente Beleza, tranquilo. E aí, bom, eu falei bastante, né, que a gente, nós mulheres, né, esse círculo que nós estamos aqui, né, esse diálogo que nós estamos criando nesse momento e que o Woman Time em Belo Horizonte vai, na pessoa da Vanessa, vai estar trabalhando aí com tantas mulheres, né, nós temos que virar, na verdade, essa chave dentro de nós, tá? Porque a partir do momento que a gente entende esse processo dessa rosa dentro da gente, né? É como a história da Bela. Eu não sei se todo mundo assistiu A Bela e a Fera, que é outra história que eu me apaixono também. Ela queria fugir lá da fera, né? Que normalmente é isso que a mulher faz. Ela foge porque quando ela se apaixona, aí a gente estaria entrando na parte de relacionamento. Mas quando a mulher se apaixona, ela se projeta no homem, tá? No relacionamento entre homem e mulher. Então, ela se projeta no homem. Então, na verdade, ela se apaixona por ela mesma, tá? Essa é uma coisa. Por isso que, às vezes, a gente fala, eu tô nesse crush aqui que eu não consigo sair dele. Mas, na verdade, você tá apaixonada por você mesmo. Então, você tem que ver se realmente você começa a amar o homem depois de um tempo. E a Bela, ela fugia da fera por causa disso. Aí tem toda a trama, não sei o quê. E aí, a Bela, ela, na história original, que não aparece no conto da Disney, ela tem 2 irmãs. E as 2 irmãs não querem que ela volte para o castelo. As irmãs são ciumentas, têm uma certa inveja da Bela, mas a Bela enfrenta toda a situação que ela tinha ali, porque ela é uma heroína, ela é uma mulher de coragem, para ela ir atrás da fera. Porque a fera, na verdade, é essa completude dela, é quando ela se sente na totalidade dela, na inteireza. Ela escuta o chamado da alma. Assim como no conto da Frozen, quando a Frozen, ela, nesse Frozen 2, gente, quem não assistiu, tá cheio de spoiler aqui, hein? Mas assim, ela volta, que ela vai lá, enfrenta uma jornada também, porque ela fica escutando uma voz dentro dela. E essa voz é assim, quem eu sou? Né? O que desperta a minha vida para eu me tornar quem eu sou, para eu ser a mulher que eu sou, né? Como que eu desperto esse amor? Não só esse amor romântico, mas esse amor ágape, né? Esse amor genuíno, né? E aí a pergunta final, assim, que eu deixo, realmente, para cada uma, tá? Nós temos essa intuição dentro da gente. Nós escutamos essa voz dentro da gente, caminha por esse lugar, né? Vai por esse caminho, que isso vai acontecer, que você vai se realizar. Você pode encontrar desafios, podem ter tropeços, pedras, mas você é forte, você vai tirar isso do seu caminho. Então, como você realmente está escutando esse chamado da sua alma? Não o chamado do que está fora, para comprar uma caneta, mas é o chamado da sua autorrealização, da realização do si mesmo. Que
te deixa feliz, em plenitude e faz você se sentir completa. Então, assim, eu acho que era isso. Opa! Foi essa. Pode parar de transmitir? Olha, eu falei cravada, hein? Meu Deus! Foi ótimo, Tami. E assim, na verdade, essa mensagem que eu gostaria de deixar para cada uma, né? Assim, depois a gente pode destrinchar sobre... Eu vi que vão ter palestras sobre as chaves do autoconhecimento, sobre financeiro, mas como o primeiro passo, sabe? O degrau da escada que a gente está subindo, a gente sempre tem que dar um primeiro passo. Eu acho que é o passo mais difícil que a gente dá na vida, é sempre o primeiro, né? Mas quando a gente escolhe dar esse primeiro passo, subir esse degrau, a gente já caminhou já fez a nossa jornada. Porque a gente escolheu o primeiro momento. O resto que vai vir são coisas que nós vamos ajustar, né? Que a gente vai construir, desconstruir. A Carol, minha mãe, tem um projeto aí da Construindo a Felicidade para Mulheres, né? Então, assim, a gente vai usar as nossas ferramentas, aí ela fala com propriedade, mas a gente usa as nossas ferramentas que a gente tem. Mas, assim, como que a gente escuta? A gente vai no travesseiro, sabe? É que eu sou cristã e eu estudo o cristianismo na psicologia, então, para mim, faz todo sentido. Eu pego minha Bíblia da mulher, ó, eu tenho a Bíblia da mulher aqui, só para mulher. Eu oro, ó, ela é linda. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Eu sento, eu falo, tá, eu sou uma mulher. Então tá. Deus, eu tenho aqui minha mão. Como que você vai usar minhas mãos de uma forma dócil, como instrumento para que eu siga na minha jornada? Usa, né, minhas mãos. Usa. Só que a gente precisa estar aberta para a escuta. E é isso. Muito obrigada, Tami. Jenny, você quer falar? Abrir o microfone, falar algo? Paty chegou aí, né? Que bom que deu tempo de você pegar pelo menos um pouquinho, né? Cheguei atrasada, mas adorei a palestra da Tami. É um assunto que eu achei sensacional, a forma que ela abordou, esses estudos que ela fez. Depois eu quero saber um pouquinho mais, porque eu não sei quem tem filha adolescente aí, mas a minha passa muito por esses conflitos, do quanto parece que a mulher, inclusive na Bíblia, é rebaixada, e não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, mesmo que eu cheguei atrasado, eu peguei uma boa parte que eu já achei, assim, incrível, me deu até um pouco de base, assim, para eu abordar isso com ela, ao ponto de mostrar, olha, não é isso aí que você está pensando, né? Porque o mundo hoje prega muito isso, né? Essa coisa de que, ao mesmo tempo que parece que a mulher tem que ser empoderada, parece que botam ela debaixo do tapete numa coisa que não existe, né? Achei muito interessante, parabéns pela sua palestra, adorei, cheguei atrasada, mas valeu a pena. Estou lá na faculdade, desculpa, gente. Não tem problema. Não tem... Patrícia, primeiro, eu ia comentar uma coisa, até me passou e você falou, olha como a gente cria, quando a gente entra num ambiente de diálogo, mesmo que seja virtual, existe uma coisa na abordagem do Jung, que é como se a gente acessasse o inconsciente do outro, a psique do outro. Então, é como se ficasse um emaranhado de almas aqui, para a gente formar quem nós somos, né? Então, e eu ia justamente falar, e você trouxe isso, me passou. Na adolescência, e até mais ou menos os 20 e poucos anos, tanto homem quanto mulher, a gente ainda está formando o nosso ego, né? Quem nós somos, quais são as referências, quem é meu pai, assim, a questão do pertencimento da família, qual é a faculdade que eu vou fazer. Ainda o ego, assim, é como se fosse o navio de cada um, né? Para onde eu vou seguir? Então, ela está nesse processo de construção.
que na segunda metade ele vai ter um outro movimento, tá? Dentro da gente. Só que aí eu entendo que esses movimentos aí, falando culturais e sociais da mulher, ele já vem acontecendo há algum tempo, e alguns paradigmas já estão sendo quebrados. Tanto que muitas mulheres estão ficando em cargo, estão despontando, né, para mostrar isso. Eu lembro que quando eu trabalhava em RH, tinha um cargo alto, né? E eu trabalhava numa empresa multinacional de tecnologia, e a gente tinha reuniões, os meetings entre os gestores e os executivos, e nós tínhamos um número de, por exemplo, de 32 pessoas, só tinham 2 mulheres, era eu e uma executiva de venda, uma diretora comercial. E eu me sentia tão feliz, sabe? Porque em nenhum momento eu deixei... Nossa, eu já cheguei a chorar no trabalho. Por mais que outras mulheres, às vezes, estivessem um julgamento, eu nunca deixei a minha essência de lado, a minha autenticidade de lado. Nunca. E eu sempre fiz dentro do espectro do feminino. Tá? Sempre fiz. Só que o que eu vejo... E assim, eu sou de uma geração anterior, sua filha agora é uma geração nova. A geração da minha mãe, principalmente a minha, né, que eu acho que é da maioria de nós aqui, pelo que eu estou vendo, mulheres surgiram em cargos de comando, só que ao mesmo tempo que mulheres surgiram de cargos de comando, nunca se ouviu falar tanto da agressão do feminino, tá? Só que a agressão do feminino não é só quando um homem bate numa mulher. Porque a gente chama, quando existe uma agressão no feminino, a gente chama disso ser uma sombra do masculino. O homem só maltrata o feminino, não uma mulher em específico. Maltratar o feminino é maltratar as emoções dele mesmo, tá? Porque quando ele maltrata as emoções dele, ele está negando o feminino dentro dele. Tá? Então, quando ele tem essa negação, ele está maltratando o feminino. E isso é uma sombra que existe. E isso vai se multiplicando. Então, nunca... esse ano foi um ano que eu vi muitas mulheres nascerem, assim, como a Fênix, a Cinderela, né? Eu vi muitos movimentos femininos, tá? De mulheres, como esse grupo de acolhimento, networking, de troca, de crescimento, de transformação. Só que também a gente vê muitos casos de abuso contra a mulher. E isso, para mim, é muito triste, só que eu acho que a geração da sua filha vai quebrar isso. Vai. Tá? Eu sou muito otimista. Então, é uma coisa que é passado para a gente de uma forma assim, tipo, engole, sabe? Que a mulher foi tirada da costela do Adão, mas abre a Bíblia, se quiser, eu te mostro, assim, lá em 2:2, a minha, ela é comentada, então, ela tem as traduções em hebraico, do hebraico. Aí tá lá, costela, do lado. Poxa, então, eu não sou menos do que um homem, eu sou igual, só que com os aspectos do feminino, tá? E o masculino tem os aspectos do masculino. São, assim, que precisam ter complemento e precisam ter harmonia. Ai, desculpa. Não, nós temos um assunto assim, né? Esse é um próximo assunto que nós, com certeza, já vamos convidar para você falar para as mães de adolescentes, tá? Então, já pode, como diz, se organizar aí, que com certeza você fará presente, né? E, Jenny, você quer falar alguma coisa? Porque nós temos sorteio, gente. A Tânia nos presenteou com um livro dela online, que ela vai disponibilizar para a pessoa que for sorteada.
e ela também vai dar um voucher para o próximo curso que ela fará em janeiro. Ainda não tem o tema, mas vocês podem ter certeza que vai ser um tema maravilhoso, como vocês podem perceber aqui na palestra. Então, né, a pessoa que for sorteada, ela vai poder participar. E isso é um diferencial do nosso, nesse movimento, que a gente gosta muito de dar mimos para as palestrantes, para as pessoas que estão participando, porque é uma forma de retribuir, né, o carinho, realmente fazer essa conexão para a gente poder se ajudar, se conhecer. Então, assim, muito, muito obrigada, Tam, foi sensacional. E, Jane, você quer dar uma palavrinha, falar algo? Porque amanhã ela vai vir falando sobre um tema, né, que realmente é um extraordinário, que toda mulher precisa escutar e precisa fazer, né, Jane? Você quer dar uma palavrinha? Eu vou falar, então, né? Eu primeiramente quero elogiar a palestrante, linda palestra, gostei muito do conteúdo, parabéns. Sinta-se abraçada e acolhida e amada aqui dentro do Woman Time e traga sempre a tua sabedoria, porque aqui é lugar de deixar as mulheres cada vez mais sábias. A Vanessa falou, né, da nossa logomarca, é interessante, né, porque a logomarca ela é uma trindade, exatamente porque a mulher tem a sua essência, né? E como ela falou bem assim, olha, eu fui para o RH, mas eu mantive a minha essência feminina, a minha autenticidade, eu mantive os aspectos. Por quê? Provavelmente ela tinha aquilo que a gente coloca na segunda parte da logo, que é o conteúdo. Ela tinha esse revestimento e provavelmente tinha o tempo para ela entender, né, que é necessário esse tempo para ela amadurecer, esse tempo para ela se cuidar, esse tempo para ela se amar. E aqui nós estamos dando esse tempo do que de aprendizado. Todos nós precisamos nos revestir, né, com essa questão do conteúdo para manter então a nossa essência intacta, porque a nossa essência ela é mais frágil. A nossa essência, se a gente não reveste com o conteúdo, a gente prejudica, né, toda a nossa essência, né, a essência da mulher, o eu sou, né, que eu acho tão lindo. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou autêntica, eu sou comunicativa, eu sou feliz. Então, assim, esse é o eu sou. Estar a gente pode estar, que nem ela falou, existem vários movimentos de mulheres, a gente pode estar, né, o Man Time. Nós podemos estar psicólogas, podemos estar coach, mas o que a gente é de verdade, né? A nossa essência, a gente tem que blindar ela com o conteúdo e com o tempo. Então, meninas, eu quero convidar vocês amanhã para a minha palestra, que eu vou falar do poder da intenção consolidada. Como uma menina, né, que veio de uma família tão humilde, tão simples, e encontrou um estudo com 18 anos de idade. Esse estudo é um estudo muito raro, muito com muita metodologia, prática, porque eu sou uma pessoa que, se não fosse prático, não daria certo comigo, porque eu gosto da prática. E realmente o que faz a diferença, quando eu falo do conteúdo aqui, até para as mulheres, o conteúdo colocado em prática. Hoje, eu gostaria que cada uma de vocês pegasse toda essa informação e escolhesse um tema para colocar em prática. Colocar alguma coisa ali para crescer no seu interior, para você se tornar essa pessoa mais sábia todos os dias. Aqui é tempo para você, então, também colocar em prática esse conteúdo na tua família, na tua vida. E amanhã eu vou falar do poder da intenção consolidada, que todo mundo tem desejos, todo mundo tem o campo do desejo, o campo das intenções, mas nem sempre sabe consolidar, né, esses desejos, esses sonhos, essas intenções, ao ponto que se torne realidade. E eu gosto, foi bacana ela falar muito de Deus, eu gosto de falar o seguinte: Deus, ele é um pai amoroso. Imagine se o teu filho é diabético e você tem uma barra de chocolate e você sabe que ele vai querer essa barra de chocolate. Você não vai esconder para que ele não veja? Então, tudo aquilo que você visualiza, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você deseja, se Deus está permitindo você ver, é porque você pode realizar.
senão ele não deixaria você ver essa barra de chocolate. Vocês estão entendendo? Então, se você tem sonhos, tem objetivos e ainda não conseguiu colocar eles na prática, está se prometendo, e a gente tem uma psicóloga aqui que sabe exatamente isso, quando a gente começa a prometer muito para si mesmo e não cumpre as suas promessas, vai baixando a nossa estima, vai baixando a nossa autoconfiança, e você olha os teus resultados são reflexo do quê? Daquilo que você aprendeu e colocou em prática. Então, se o teu resultado não está legal na tua vida, provavelmente é porque falta você aprender algo. E amanhã eu vou falar a respeito disso. Quem sabe você precisa aprender alguma coisa para mudar esse resultado que você tem hoje e se tornar uma pessoa mais realizadora. É isso aí, meninas. Eu gostaria de convidar também vocês a estarem chamando mais mulheres, porque verdadeiras amigas é aquelas que compartilham conhecimento, compartilham momentos de felicidade, de amor, aquelas que querem que as amigas cresçam. Então, mais esse convitinho aí que eu vou fazer para vocês. Amanhã convida as amigas, então, para estar junto com a gente e a gente aumentar e transbordar amor, ser uma nova onda, não de Covid, né? Mas uma nova onda de amor, porque onde há o amor não existe medo. Está na palavra também de Deus. Aonde há amor, não há medo. E aproveitando, né, que a Jenny fez esse convite, vamos fazer um compromisso aqui, gente. Se cada uma trouxer mais uma pessoa, amanhã nós teremos 40 pessoas. E se a gente conseguir trazer 2, nós teremos 60 pessoas. E esta é a intenção desse grupo, é que a gente pode começar com uma pessoa, não tem importância, porque uma pessoa pode fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Esse realmente é algo que eu queria muito, né? Então eu falei que se eu pudesse a minha história, se eu pudesse compactar uma única pessoa, eu já estaria feliz. Porque eu sei que aquela pessoa iria compactar uma outra pessoa, e aí é uma escala, um movimento, né? Então, por isso que eu faço esse compromisso com vocês. E, Jennifer, fala um número de 1 a 20, para a gente ver quem vai ganhar o livro. Uau! Eu vou falar o número 3. Peraí que eu vou contar. Adélia. A Adélia ganhou o livro da Tamier, depois eu vou entrar em contato lá no grupo, e aí passo contato para a Tamier e ela te manda o livro via WhatsApp. Agora... Ai, gente, eu perdi o começo, queria ter ouvido a Marina falando, a Paty, não sei como que foi lindo, gente, como que foi? A Paty chegou agora, né? Foi só a Marina que falou no início. Mas foi muito bem representada, viu, Paty? A Marina falou realmente, fez, né, realmente a história de vocês, a conexão, como é que foi que ela se conheceu, Jenny, como vocês se conectaram, foi muito legal, tá bom? E agora... Cadê a Patizinha, só para a gente dar um oi para ela também? Vamos fazer mais um sorteio. Quer pedir para a Paty falar o número? Eu não sei se a Paty está podendo falar também. Paty, fala mais um número de 1 a 20. 1 a 20, 17. Espera aí. Meu gato, o rabo dele aparecendo aqui no cabelo. Ah, a Priscila saiu da sala? Nossa, ela me mandou mensagem agora falando que tinha que sair da sala por causa da fila. Ah, tá aí, Pri! Desligou a câmera. A Priscila foi sorteada, então ela vai ganhar o curso da Tamier em janeiro, e aí a gente entra em contato para passar o voucher, tá bom? Tá vendo? Você queria sair? Me manda, Vanessa. Me envia, por gentileza, o e-mail das meninas, porque aí o livro eu encaminho por e-mail e eu fiz um voucher. Ah, tá bom. Bonitinho. Aí, com certeza, vai ser um tema bem bacana também, que ele é mensal, esses encontros também. Aí eu envio o convite para outra ganhadora, tá bom? Vai ser uma honra ter vocês comigo. Tá bom. Tamier, geralmente a gente pede para as mulheres colocarem seus contatos, seus e-mails aqui no grupo, tá?
para agilizar o processo, porque às vezes entra gente e sai, né? Então, meninas, se vocês não colocarem aqui no comentário, coloque no grupo, então, lá do WhatsApp, porque realmente chega um momento que o grupo cresce tanto que a gente fica que não consegue. Então, a gente já cria essa rotina, né? essa forma de processo para vocês se acostumarem. Então, terminou. Se você foi sorteada, você já vai se posicionar lá no grupo. Fui sorteada, tá aqui meu e-mail. Então, aí, tá aqui meu telefone para também conseguir entrar em contato comigo. Então, nesse formato aí para ajudar vocês, tá bom? Já mandei. E agora? O que a gente vai ter? E agora, a Jennifer, ela liberou um voucher num valor de R$ 250 para vocês poderem adquirir qualquer produto dentro da plataforma do OnTime. Então, Mari, fala o número, Marina, de 1 a 20. O número de 1 a 20? 18. Ups. Vanessa Silva. Quem que é a Vanessa? Vanessa, parabéns! Parabéns, presentão, né? Presentão. Um presente melhor que o outro. Nossa, então assim, Vanessa, mande também lá o contato, tudo certinho, para a Vanessa também, que é tua xará. E eu tenho certeza que 2021 será teu ano da virada. Espero que você esteja dentro da nossa metodologia do poder da intenção consolidada. Mas você pode usar também no MBI, a gente tem imersões, meninas, viagens, tudo isso vai acontecer agora em 2021, escola, OnTime, viagens. Quero fazer esse convite, se vocês quiserem viajar com a gente, vai ser um prazer. Um destino internacional por ano e 3 destinos aqui dentro do Brasil. Eu conto com vocês também nas nossas viagens do OnTime, tá bom? Vai ser muito lindo. Quem quiser palestrar também nos eventos, também entra conversa com a Poliana para que a gente... com a Vanessa, eu lendo aqui Poliana escrito. Com a Vanessa, para que vocês possam também estar no nosso quadro de palestrantes para essas mulheres lindas do Brasil e do mundo. Porque, geralmente, nesses movimentos, vocês daqui a pouquinho vão ver gente chegando dos Estados Unidos, brasileiras, né? Brasileira tem em todo que é lugar do Brasil, né? Do mundo. Se você vai, por exemplo, eu fui para Miami, acabou a bateria. Deve ter caído, a gente. Caiu a bateria, acabou a bateria da. Ela só foi para Miami, ela não voltou ainda, acabou a bateria dela. Meninas, a gente passou um pouquinho do horário, mas é porque hoje foi o primeiro dia, até as pessoas entrarem na sala, e assim, né, eu acredito que realmente valeu a pena a gente ter ficado até agora. Então, amanhã nós temos um compromisso, novamente aqui, às 8h20, às 8h30. A Jenny vai falar sobre a intenção consolidada. E nós temos também, agora eu não vou recordar qual que é a próxima palestrante, porque é muitas palestrantes, gente, mas eu vou jogar no grupo, tá bom? E assim, chamem outras mulheres, como vocês puderam perceber, realmente isso aqui é uma corrente do bem, uma corrente de amor, e que a gente quer só aumentar esse grupo, tá bom? Então, eu agradeço, como se diz, muito obrigada. Parabéns, meninas. E que vocês tenham uma ótima final de noite aí, abençoado, que o Papai do Céu pode nos abençoar, tá bom? Um beijo. Parabéns, meninas. Parabéns, sejam todas bem-vindas. Parabéns, Vanessa. Show de bola. Tchau, meninas. Pode parar de gravar, Vanessa.